Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e Deus abençoe que nós possamos se focar aqui agora, viu? Focar naquilo que Deus vai trazer aos nossos corações. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, eu quero louvar a Deus pela sua família e que o nome do Senhor ele seja glorificado. Vamos se desligar de tudo, irmãos, vamos focar na palavra de Deus. A Bíblia nos ensina, irmãos, a crescer na graça e no conhecimento. Tira toda a ansiedade, tira toda a insegurança, tira tudo aquilo que interfere no teu relacionamento com Deus. Calor abusivo, estresses, até mesmo a ignorância do homem. Tira tudo de lado, irmão. Vamos entrar na presença do Senhor com a mente aberta, o coração aberto. Vamos entrar, como diz o salmista, limpos, purificados na presença do Senhor, para que nós possamos ouvir o teu Santo Espírito, amém? Quero convidar a você, nesta noite, a nós crescermos juntos. Temos que crescer na graça e no conhecimento, viu? Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe. Querido, se inscreva no nosso canal está uma bênção de Deus. Hoje eu quero trazer um tema, e nós vamos estar falando aqui, talvez é um dos temas mais importantes que temos, a ser debatido, a ser exposto. É necessário, irmão, que aconteça isso, para que se manifeste os cíceros da fé, para que através, irmãos, pessoas possam abrir os seus olhos, entendeu? Possam fechar mais os seus corações e as suas mentes estar mais iluminadas nas coisas que vêm do reino de Deus. Hoje eu quero falar sobre espírito de adivinhação, falsos profetas, como saber, irmãos, quando a revelação vem de Deus, quando ela vem do homem, quando ela vem do espírito maligno. Há 3 tipos de revelação, há 3 tipos de espíritos, nós temos que estar atentos, né? E hoje eu quero trazendo, eu gosto desse conteúdo, irmãos, porque ele traz um terreno muito grande, um terreno muito fértil para você poder explorar ele. Esse tipo de conteúdo, a Bíblia Sagrada, ela relata desde do Velho Testamento ao Novo Testamento, tem muita coisa. Eu separei alguns versículos, aqui a gente vai estar falando sobre ele, viu? Vamos estar falando sobre a palavra de Deus. Eu quero que você do outro lado aí, você me ajude também, viu? Você pode estar interagindo, pode estar fazendo pergunta, pode estar comentando. Você que está presente comigo, que pode estar intercedendo pela minha vida, viu? Faça isso, ore por mim, entendeu? Seja participante nessa live, né? Faça algo que Deus possa revelar no seu coração aquilo que você precisa saber. Todos nós precisamos da revelação, irmãos, mas é a revelação que vem de Deus. Eu quero estar falando isso nessa noite, amém? Dentro de tantos capítulos e versículos que eu quero trazer aqui, eu quero resumidamente falando, expondo e trazendo bastante clareza, conhecimento e muita sabedoria. Nós precisamos buscar, irmãos, os dons de Deus. A Bíblia diz que, lá em Coríntios, que os dons do Espírito Santo estão disponíveis à igreja. É de muitas vezes, irmão, nós encafufar e se perguntar para nós mesmos, se os dons, a Bíblia diz, se esse manual aqui, esse que você está vendo aqui, ó, não for um manual de prática e de fé, não está valendo você servir ao Senhor, não está valendo você ir para a igreja, não está valendo você dizer que é santo, que é crente, não está valendo. A Bíblia tem um manual de prática e de fé. O que é isso? A Bíblia diz que nós não podemos ser só ouvintes, mas também praticantes. O que leva as pessoas a buscar espírito de revelações? O que leva a pessoa... Eu conheço crentes cristãos que estão dentro da igreja e frequentam centros de espírita. Eu conheço crentes que estão dentro da igreja e vão... Eu quero estar trazendo uma clareza tão grande aqui, a dinâmica que vai conduzir essa palavra vai chegar a muitas pessoas a entender que não tem diferença, irmão, de uma igreja de revelação, uma igreja de adivinhação, que não vem de Deus, para um centro espírita, para um centro de macumba. Não tem diferença. Eu conheço os crentes que estão dentro da casa de Deus e frequentam o centro de espírita, que é casas de umbanda, candomblé, macumba, outras religiões. Alguns são mais, vou até dizer assim, são mais ousados ainda, né? Eles vão buscar até santos, né, para poder resolver os seus problemas. E não tem muita diferença, irmão, de você ir atrás de um espírito de adivinhação, um espírito
de cartomante, o espírito de revelação. Aqui quem nos fala é o pastor Francisco. Eu vim do ministério de revelação. Eu tive ali experiências com Deus, os dons do Espírito Santo eu busquei debaixo de muita oração, de joelho. Hoje ter o dom do discernimento, o dom do conhecimento, irmão, não é uma coisa que você adquire da noite para o dia. Primeiramente você tem que entender o seu chamado de Deus na sua vida, para que quando nós entendemos o chamado de Deus na nossa vida, nós vamos saber que quem chamou foi Deus, é Ele que vai nos preparar, é Ele que vai nos vocacionar. E nós temos também aqui na terra também que estudar a palavra de Deus. Deus não vai abrir a sua mente, vai pegar a palavra dele e vai colocar, não, você tem que buscar a palavra. Por isso que a Bíblia diz, crescei-vos na graça e crescei-vos também no conhecimento. Antes de eu estar começando, irmãos, eu sempre gosto de começar dentro de um versículo, só que eu tenho muito versículo aqui, mas eu escolhi esse versículo para me dar a abertura desse trabalho, amém? Eu quero que você preste bem atenção, irmão. Esse pastor que está transmitindo, ele conhece bem essa área, eu conheço bem essa área. Para quem não me conhece, eu já vim, meu pai era espírita, eu cresci dentro da espírita. A decisão de eu se converter ao cristianismo foi própria, não foi de ninguém. Eu tomei uma decisão, eu saí do lugar onde eu estava, eu fui buscar coisas novas para a minha vida, tomei eu a decisão, me converti ao cristianismo. Através da minha decisão eu fui buscar uma igreja, através dessa igreja o pastor da igreja me orientou, conversou comigo, me batizei nas águas e fui estudar. Então eu tenho conhecimento profundo. Se eu não tivesse conhecimento, irmão, eu não estaria nem aqui trazendo isso para você. Eu tenho conhecimento ali do reino das trevas, de principados, potestades, espíritos de adivinhação. Queridos, nós estamos vivendo uma época hoje, pra você ter ideia, que os centros espírita, os centros de macumba, tem mais revelação, tem mais milagre do que dentro da casa de Deus, dentro da igreja de Deus. E o que leva, irmão, a igreja hoje, a gente não vê, vou dizer que 99,9% da igreja hoje, nós não vemos ali sinais de cura, pessoas sendo libertas. O que está acontecendo, o que está crescendo dentro da igreja hoje, é as novas ideologias humanas. A mente da pessoa está buscando vocacionamento para crescer, para se expor de outras maneiras, criar outras ideias e trazer coisas, irmãos, que não condizem com a palavra de Deus, estão trazendo para a igreja. E por isso você não vê mais sinais, você não vê coisa, está decaindo, irmãos. E isso é bíblico, por isso que nós temos que estar na palavra de Deus. Eu vou falar aqui que o Espírito Santo de Deus, ele te revela o que está diante dos teus olhos, ele revela o que está no oculto e o que está no escondido, e é necessário que nós buscamos esse Espírito Santo de Deus para nossas vidas, para que não sejamos enganados. Amém? Vamos estar dando início. Eu quero convidar você que tem a sua Bíblia em mão, abra ela na carta de Paulo à primeira igreja de Coríntios, a partir do, se eu não me engano, capítulo 14, vamos ler só o versículo 3, que eu quero trabalhar a dinâmica dessa live através desse início desse versículo. Carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 14, só apenas o versículo 3, que diz assim, vamos lá? Mas o que profetiza, o que revela, fala aos homens para edificação. Para o que, irmãos? Para edificação, para também a exortação e também para consolação. Vamos repetir, irmãos? Mas o que profetiza, o que revela, fala aos homens para edificação, para exortação e para a consolação. Queridos, vamos falar a respeito dessas três qualificações importantes que são frutos, irmãos, daquele que possui o dom de revelação, que vem de Deus. Eu estou falando que vem de Deus. Vamos soltar aqui um fundo musical para nós entrarmos aqui no Espírito. Quero louvar a Deus por você. Compartilhe esse conteúdo que vai ser muito bom, vai ser muito forte. Eu creio que o Espírito Santo vai me conduzir, ele vai me guiar,
É necessário, irmão, que nós entramos dentro desse parâmetro que nós estamos vivendo, né, dentro das igrejas. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero falar primeiro, irmão, sobre a edificação, que é um fruto que a palavra, o dom da palavra, da revelação, tem que gerar numa pessoa. É edificação. Querido, se você recebe uma revelação de alguém e você aquela revelação não te edifica, ela é um indício de você entender que ela não vem de Deus. Nós vamos estar falando aqui que até os espíritos também revelam coisas positivas na sua vida. E eu vou provar dentro de vários versículos na Bíblia. É por isso que nós temos que tomar cuidado, irmão. A palavra de Deus nos ensina que nem todo espírito vem de Deus, irmãos. E Paulo está dizendo aqui ao Coríntios, capítulo 14, versículo 3, mas as revelações falam aos homens para edificação, exortação e consolação. É necessário, irmão, que a palavra que eu recebo através de uma profecia, a palavra que eu recebo através de uma revelação, ela traz para mim edificação. Não tem como, irmão, não há probabilidade de você receber uma revelação e essa revelação não edificar a sua vida. Se ela não edificar a sua vida, alguma coisa tem de errado. É só eu me ver. É muito simples, eu vou ensinar aqui uma receita. Quando você recebe a revelação, para você saber se ela vem de Deus ou não, basta você olhar para você. Basta você se ver. Como você está? Primeiro, edificação. Vem de edificar. Vem de construir. Uma palavra revelada, ela tem um dom. Se ela vem de Deus, ela tem um dom de gerar em você ali edificação, construção, construir, renovar a sua vida e não destruir, irmão. Significa induzir a virtude pelos bons exemplos seguidos. Na religião, virtude é algo sobrenatural. O dom da palavra que vem de Deus é virtude, é dom, irmãos, que não é concedido. A Bíblia diz que está disponível à igreja, mas nem todos vão receber este dom. Especificamente falando, há para uns que Deus dá o dom disso, há para outros Deus dá o dom daquilo e mais daquilo. Eu conheço, irmão, pastores muito próximos de mim que buscou esses dons e alcançou os dons que ele queria para a sua vida. Eu lembro que uma vez eu estava no monte orando, né? E de repente o pastor que eu tinha visto ele no monte chegou até mim e falou: pastor, o senhor pode tirar um tempo para mim? Eu preciso aqui tirar alguns esclarecimentos sobre aquilo que eu tenho buscado a Deus. Eu olhei para ele: senta aí, fica à vontade, eu estou descansando um pouco, estava marchando, né? Marchando em volta do monte. Eu descansei um pouco ali para tomar uma água. E ele falou assim: pastor, eu queria ser usado assim como o senhor. Eu falei: como assim? Porque eu já tinha ali, como é que eu posso dizer, um testemunho, né? Eu já tinha uma estrada de testemunho, a qual muitas pessoas já me conheciam. E alguém falou para ele, ou ele viu alguma coisa, ele chegou a mim: pastor, eu queria ser usado como o senhor. Eu falei: como assim, pastor? Pastor, ser usado assim na revelação, ser usado na cura, na libertação. Eu queria ter os dons assim, Senhor, pastor, de através do Espírito curar pessoas que estão doentes, libertar pessoas que estão possessas, demoníacas. E eu falei assim, ele falou assim: o que eu faço, pastor? Porque eu conheço o Senhor, sei de onde o Senhor vem, eu conheço os seus testemunhos, muitas pessoas falam ao seu respeito, né? E eu falei: irmão, pastor, é o seguinte, você vai fazer isso, você vai orar, mas vai orar muito, você vai orar muito. Se você é homem que ora, você vai dobrar suas orações. A oração, irmão, gera muita intimidade. A oração, ela gera no mundo espiritual coisas sobrenaturais. Você vai orar, você vai passar a jejuar, você vai passar
orar, jejuar, se consagrar, se separar, e você vai pedir isso a Deus. Vou te dizer uma coisa aqui, pastor. Se Deus lá de cima, Ele vê o seu coração, e pela sua onisciência, Ele vê que aquilo que você está pedindo vai ser bom para Ele, para produzir frutos, vai ser bom para a redenção das pessoas, né? Para a conversão das pessoas, Deus vai te conceder. Ele ouviu aquilo ali, ele falou, tá bom, pastor, muito obrigado mesmo. E eu lembro que ele me abraçou e eu continuei a orar, e ele, queridos, eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Esse homem começou a fazer tudo aquilo que eu falei para ele. Ele ouviu humildemente, começou a fazer tudo. Ele começou a orar, se separar, se consagrar e pedir, buscar a Deus. Não levou muito tempo, irmão. Deus concedeu para ele os dons, irmãos. Esse homem, ele foi muito usado por Deus. Não sei muito dele, mas ele foi tão usado por Deus, que Deus soprou o nome dele. Então, irmãos, uma revelação, uma palavra reveladora que vem de Deus, ela traz para nós virtudes, ela traz para nós edificação, ela tem que gerar em nós construção. A palavra virtude é algo sobrenatural que se enquadra dentro dessa palavra, o dom também da fé. O escritor de Hebreus diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Fé é algo sobrenatural que nós temos que trazer para nós. A virtude, através de uma edificação, de uma palavra recebida que vem de Deus, ela traz também para nós esperança, porque nós sentimos pelo nosso espírito que aquela palavra vem de Deus e traz para nós esperança. Paulo fala muito isso em Romanos capítulo 5. Ele traz também ali frutos também da caridade, a caridade, ela reflete em você através de uma palavra reveladora, uma palavra que edifica, porque a edificação traz virtudes, que eu estou dizendo. Edificação traz construção. Quando traz virtude, fortalece a tua fé, traz esperança, demonstra para você a caridade, que é o amor de Deus sendo revelado através de um profeta na sua vida, né? A prudência, o que quer dizer isso? A prudência, a força do impacto de uma revelação, de uma palavra que você recebe, o Espírito já fala, esse aí vem de Deus, isso aí vem de mim, né? Traz também temperança, que é o nível de você entender e compreender que você pode sim esperar no Senhor, confiar no Senhor, que no tempo determinado vai se cumprir aquela palavra, vai se cumprir aquela profecia, né? Aquela revelação que vem de Deus. Ela traz também fortaleza, irmão. Fortaleza, você se fortalece, porque você recebe através de um profeta uma palavra reveladora que mexeu dentro de você, que você sentiu que as suas estranhas, os seus nervos, o seu lado físico, ele foi abalado. Fisicamente, espiritualmente, você está sendo movido pelo Espírito Santo de Deus, e aquilo está te fortalecendo, e você entende também um nível também, que é a justiça de Deus, fazendo algo pela sua vida, fazendo algo se cumprir através de uma palavra, irmão, porque muitas vezes a revelação que vem de Deus, ela é cumprimento de uma palavra, ela é cumprimento de um propósito de Deus, né? E assim irmãos, as virtudes de uma edificação. Que também temos também a exortação que Paulo está dizendo ao Coríntios. Exortação significa a providência, né? Você foi confrontado, aquilo que você está vivendo, ou que você vive, está sendo confrontado, o sistema que você está ali vivendo ali, que é só você e Deus que você sabe, você recebe uma exortação, é uma palavra que te levanta do estado que você está, você está recebendo uma providência, que nesse caso é divina, que esse caso vem de Deus, né? Você está sendo estimulado, você está recebendo uma palavra de estímulo a se levantar, a erguer a cabeça, a sacudir a poeira, a dar a volta por cima, porque Deus está revelando algo no mundo espiritual. Você está sendo impactado, exortar a impactar a pessoa que está recebendo pelo poder do Espírito, da palavra do Espírito Santo de Deus. É animar, é você saber que você está passando pelo vale, é saber que você está passando pelo deserto, é saber que você precisa mudar, você está em pecado,
chamado, e de repente você leva uma palavra, uma profecia, uma revelação vinda do Espírito, vinda de um profeta que é chamado, constituído por Deus, e ele chega para você e te exorta: olha, você está nisso, você está naquilo, você precisa mudar isso, você precisa fazer aquilo, para que se cumpra. Deus quer cumprir algo na sua vida, tem que gerar arrependimento, você tem que renovar a sua aliança. Isso é, irmão, exortação, isso é princípio de uma palavra reveladora, de uma revelação que vem de Deus, né? Louvado seja Deus. É animar, é incentivar. Eu vou te incentivar, porque o que vem de Deus nos incentiva, o que vem de Deus nos anima. Louvados, o que vem de Deus nos entristece, o que vem de Deus não nos deixa num estágio de miséria, o que vem de Deus não nos deixa caído. Pelo contrário, irmão, exorta, levanta, né? Anima. Louvado seja Deus. Aconselha e traz advertência também. Olha, se você não se consertar, você vai perder a sua salvação. Assim diz o Senhor: ajeita a sua casa. Que é uma prova de uma palavra reveladora que vem da exortação. Você pode buscar a história de Isaías, do rei Ezequias. A Bíblia diz que rei Ezequias servia a Deus, mas Deus enviou o profeta Isaías, e o profeta Isaías entrou no leito da sua enfermidade, que o rei Ezequias estava enfermo, e a enfermidade dele era para a morte, e ele chega a hora com um semblante de profeta. Não é aquele semblante de profeta que dá risadinha, não. Porque o profeta de Deus, ele não fica rindo à toa. O profeta de Deus, ele não fica revelando coisa que Deus não falou. O profeta de Deus não revela coisa da carne. O profeta de Deus foi levantado na terra, desde do Velho Testamento ao Novo Testamento, para levantar profecias de Deus, para levantar palavras de exortação, para levantar palavras de edificação, palavras de consolo. E o profeta Isaías chega para o rei Ezequias e fala assim: assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, coloca a tua casa em ordem, coloca a tua casa em ordem, porque não viverás e morrerás. Eu vou dizer aqui mas provavelmente o rei Ezequias estava esperando, porque eles tinham um elo, cresceram junto. Um foi constituído o rei, o outro foi levantado o profeta. Isaías era o profeta do rei Ezequias, irmão. Cresceram junto. Provavelmente ele estava no leito esperando a profecia, o profeta entrar e falou: assim diz o Senhor, estou te curando agora. Assim diz o Senhor, estou revelando isso agora. Mas não. Profeta de Deus chega, irmão, com o semblante fechado e dá a profecia certa. Não tem curva, não tem disse-me-disse, não tem, como é que eu posso dizer, não começa a criar argumentos, já chega e revela. Isso é a palavra de exortação, né? O rei Ezequias recebeu essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ele levantou, o profeta Isaías entregou, virou as costas e foi embora. Era amigo íntimo, querido. E amigo íntimo. Amizade não tem relacionamento com os dons quando vem de Deus. Profeta, ele pode ser amigo, mas quando ele recebe a profecia que vem de Deus, ele vai falar aquilo que Deus está falando. Ele não vai consolar, ele não vai confortar, irmão. Ele não vai trazer aquilo que não é de Deus para massagear o ego da pessoa, para passar a mão no pecado. Ele vai chegar e falar. A Bíblia diz que o rei Ezequias dobra o joelho e começa a orar a Deus e faz uma oração. Servido eu de te lembrar que eu andava contigo em juízo, fiz reto que eram os seus olhos. Se alguma coisa eu tenho defraudado, que o Senhor me perdoe, haja de misericórdia pela minha vida. Aí mais uma revelação. A Bíblia diz que Deus chama o profeta Isaías no meio do pátio e revela para ele traz para ele uma revelação que vem divina e fala assim: volta, rei Isaías, e fala para o meu servo rei Ezequias que eu acrescento mais 15 anos de vida na vida dele e dou vitória sobre os seus inimigos. Está aí mais uma revelação, irmão. O profeta Isaías entra e dá a revelação de Deus, não aperta a mão, não dá sorriso, ele entrega do mesmo jeito que ele entregou a outra, entrega a palavra, vira as costas e vai embora. E ali a palavra da revelação, da exortação, ela chega. Também tem a consolação também. Há pessoas não podem receber uma profecia, uma palavra reveladora e se desanimar. Se você recebe algo que vem de Deus, irmão, não tem como você se desanimar. Vamos lá, pastor.
Se é uma palavra de exortação, que nós falamos que requer o conserto, você está em pecado, você não vai se desanimar. Se você entende que o pecado gera morte, se você recebe, você vai entender. Por isso que a Bíblia diz lá, examina-se o homem a si mesmo. Quando você recebe uma revelação, você automaticamente, para saber se é de Deus ou não, você já se examina. Mas a exortação, uma palavra, se o profeta, ele traz uma revelação de consolo, e a pessoa que recebe ali, né, ela se desanima, isso é um forte indício que essa revelação de consolo não veio de Deus. Tipo assim, irmã, assim diz o Senhor, acalma teu coração, fica tranquilo, Deus já está cuidando disso, viu? Olha, Deus está fechando. É muito comum você ouvir, irmão, ó, Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus está fechando a cova dos leões, Deus está fechando a fornalha de fogo. Queridos, preste bem atenção. Se você recebe uma palavra de consolação e essa palavra não traz consolo, não traz conforto para você, e pelo contrário, você se desanima, você fica prostrado, você passa a cair, e a sua vida passa a estar tudo errado, examina comigo, vem comigo aqui. Você recebe a profecia, ó, Deus vai fazer isso, Deus está fazendo isso, tem uns que são mais ousados, daqui a alguns minutos está acontecendo. Irmãos, eu tenho testemunho demais nessa área para passar para você, que não vai ter tempo. E de repente, irmãos, você recebe tudo isso e você continua ali no sofrimento. Aí você se vê, poxa, se Deus falou isso, se Deus está fazendo isso, eu sei que eu estou errado perante o Senhor. Como pode Deus me trazer? Vem comigo, irmão, vem comigo aqui, ó. Como pode Deus trazer uma revelação para você, que Deus está levantando a sua vida na prosperidade? Deus está levantando, fazendo você ser próspero no financeiro, sendo que na vida sentimental você é destruída. Como Deus pode trazer uma revelação que está te levantando na vida sentimental, sendo que na vida espiritual você está destruído? Raciocina comigo, irmão. Vê se tem cabimento. O que Deus vai trazer para você é uma revelação. Ó, conserta, se arrepende, volta para mim. É bíblico, isso é bíblica. Está em Deuteronômio 28, 1 e 2. Se ouvir minha voz e obedecer às minhas palavras, as bênçãos vos alcançam. Eu sempre toco nesses versículos porque é importante. Então, irmão, a palavra revelada que vem, que traz consolo, traz exortação, traz edificação, consolar, é aliviar a aflição ou sofrimento do indivíduo. Mas se a palavra vem de Deus trazendo consolação para você, que ela pode trazer edificação. Na verdade, ela tem que trazer, irmão, 3 requisitos básicos: edificação, exortação, que é típico de um profeta de Deus. Edificar, exortar e consolar. Se em vez de consolar, de aliviar a aflição ou sofrimento, ela vem trazer conforto e reconfortar alguém, aí você pode entender que isso aí é de Deus, irmãos. É de Deus que está vindo. Você sabia, irmãos, eu vou repetir essa frase aqui, você sabia que a voz que não vem de Deus nos incomoda? Sabia disso? Nós aqui, ó, você que é cheio do Espírito Santo, quando você recebe uma voz que não vem de Deus, te incomoda. Isso é bíblico. Vamos para a Bíblia. Quero convidar você, abra sua Bíblia no Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16, vem para cá. Eu disse que nós que possuímos o Espírito, quando nós recebemos algo que não vem de Deus, nos irrita, nos perturba o juízo. Vamos para a Bíblia, Atos capítulo 16, a partir do versículo 16, diz assim, ó: E aconteceu que indo nós à oração. Isso é muito comum, irmãos. Quem gosta de frequentar muito monte, quem gosta de reunir muitos irmãos, é saber já em consciência, já está indo para tirar um período de oração, e ali vai ter revelação, vai ter irmão que vai falar mais do que não deve, vai ter profecia, vai ter tudo. Isso é comum, principalmente para quem gosta de subir um monte. É por isso que hoje, irmão, eu diminui muito de subir nos montes, porque nós estamos vivendo nós estamos vivendo um momento muito obscuro hoje em dia.
eu tenho a igreja para orar, eu tenho meu quarto para orar, eu posso me separar. Quando eu quero subir no monte agora, eu escolho momentos que está vazio, ou subo nas madrugadas, na quarta vigília da noite, que é o horário das 3h30 ou 4 até as 5, esse horário mais ou menos, entre 3h30 até 6 horas, onde você dificilmente encontra alguém. Vamos lá. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Os profetas estão dando. Uma jovem que tinha um espírito de adivinhação se levantou. Preste bem atenção, isso aqui é claro, irmão. Só não aprende se não quiser. E aconteceu que indo nós à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. A palavra adivinhação. Nós vamos falar a palavra de adivinhação. A qual, adivinhando, adivinhação vem do verbo de adivinhar algo. Adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Que adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Segura aí, depois eu vou voltar. Você está entendendo porque você vê tanta igreja de revelação? Tabernáculo da revelação, sei o que da revelação, sei isso da revelação. Não fala mais em nome de Jesus, irmão. Não fala mais em nome de Jesus. Por quê? Porque você vê tanta igreja próspera hoje em dia, templos de revelação próspero. A pessoa entra lá, se sente num cinema ou num hotel de 5 estrelas. Poltronas super confortáveis, ar-condicionados eletrônicos, sistema, meu Deus, fora de série. Por quê, irmãos? Adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Querido, o espírito de adivinhação é maligno e vem do diabo. Agora me diga uma coisa, quem que sustenta esses templos? Quem sustenta esses templos? Faço uma pergunta para você. É claro, você tem Bíblia para poder te trazer a clareza. E adivinhando a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Aquela mulher era usada por pessoas que usavam de má fé para poder ganhar. Porque você vê tantos pastores que abrem igreja, o cara nem pastor nem foi chamado por Deus, mas coloca o título de pastor da revelação. Não existe isso na Bíblia. Pastor de revelação não existe, irmão, na Bíblia. Se achar e provar, na maior exegese que existe, na maior hermenêutica que existe, pode trazer no grego, no aramaico, no que for. Se me provar que eu estou errado, eu não vou dizer que eu me aposto da fé, porque nada me faz apostar não, mas eu me calo, irmão. Eu me calo. Não existe pastor de revelação na Bíblia. Pastor de revelação não. Existe pastor que cuida de ovelha. Irmão, não existe pastor itinerante. Não existe pastor de revelação. Existe pastor que cuida do rebanho do Senhor, a qual Jesus chamou, fulano, escolheu a dele e falou: cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Agora, pastor itinerante, não existe isso. Não existe pastor itinerante, é um verbo criado pelo homem. Não tem Bíblia para isso. Você não vai achar na Bíblia. Existe o que, irmão? Na Bíblia você vai achar evangelista, missionário. Aí você acha. Então o título de pastor não pode se trazer, que não tem. Não existe isso. Pastor itinerante, pastor de revelação. Volta para cá, vai. Trazia grandes lucros aos seus senhores. Versículo 17. Estava seguindo Paulo e clamava, dizendo, aquela jovem do espírito de adivinhação, estava seguindo os apóstolos, os profetas ali, e clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Vamos repetir? A voz da menina de adivinhação lá. Estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Diga uma coisa, vem comigo aqui. Diabo conhece ou não conhece? Diabo sabe ou não sabe? O diabo pode trazer uma revelação para a sua vida que é verdadeira, sim ou não? Vem comigo. Versículo 18. E isso fez ela por muitos dias.
que eu disse que nós somos incomodados quando nós escutamos que algo que vem que não vem de Deus? Sabemos que é da carne, é emocional, né? Ou é do diabo, ou é do espírito de adivinhação. Vamos lá. Por vários dias fez isso, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse: Espírito, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eita poder de Deus, te mando agora, saia dela. E na mesma hora saiu, no nome de Jesus. Agora vem aqui, eu vou trazer agora o versículo. O porquê você acha que muitos que estão ouvindo eu pregar aqui não estão gostando? Há pastores que pregam revelação, não estão gostando. Há irmãos que estão presos já a esse vínculo, né, de igrejas de revelação, de adivinhação, que também não estão dando credibilidade, não estão gostando do que eu estou dizendo. Mas não estou nem aí se você gosta, não, o problema é teu. Eu prego a verdadeira palavra. Versículo 19. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro, estava perdida, prenderam os apóstolos, Paulo e Silas, e levaram à praça à presença dos magistrados. O Senhor me deu uma revelação aqui, E apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, pregando a verdadeira palavra. Você está entendendo? Isso aqui, perturba o juízo de pessoas. Da mesma maneira que eu sou perturbado no espírito, pelo Espírito Santo, por ouvir os espíritos imundos, espíritos malignos, as obras das trevas, aquele que está também nas obras das trevas, tem também ali a sua vida perturbada pela verdade também. A palavra de Deus também, ela perturba o juízo da pessoa que está nas trevas, que não quer conserto, que quer viver na prática do pecado. Ninguém quer. Qual é a pessoa que quer ser confrontada? Você está em pecado. Abandona a prostituição. Aqui mesmo no meu ministério, eu lembro que uma vez eu cheguei para uma jovem e falei assim: olha, ou você casa com o rapaz, ou você abandona ele. Do jeito que você está, você não pode batizar nas águas. Ah, pastor, mas eu já sou batizada. Qual foi o batismo? Ah, pastor, foi o batismo religioso lá que teve a... Eu falei: irmã, esse batismo não vale. É necessário nascer da água e do Espírito. Jesus é o testemunho de, mesmo ele sendo quem ele era, ele se ofereceu a descer nas águas para receber o Espírito Santo de Deus. Então você casa ou você abandona. Sabe o que ela fez? Ela saiu da igreja, hoje está desviada e não sei como é que está a vida. Queridos, é assim, irmãos. Então essa palavra aqui também, ela não agrada a todo mundo. Versículo 21. E nós expõe, e eles, falando pelos apóstolos, e esses apóstolos, eles expõem costumes que não é lícito receber e nem praticar. Olha aí o tanto da maldade, o pecado cauterizado, o demônio faz na pessoa, né? Praticaram, visto que somos romanos. Era romano, irmão. De onde surgiu algumas religiões grandes, pagãs que tem hoje em dia aí? Veio de Roma. Roma sempre teve, desde lá de trás, o poder de destruir o cristianismo, de destruir a palavra de Deus, mas até hoje não conseguiu. De onde surgiu as grandes religiões aí, que você sabe qual religião que eu estou falando? Que é aquela religião que induz as pessoas a idolatrar imagem, santos, coisas do tipo. Foi de Roma. Foi a Roma que criou. Então aqueles homens ali, irmãos, eles eram de Roma. Então aqui está uma explicação muito clara. Qual a diferença? Qual a diferença? Como você pode diferenciar o que é de Deus? Existem três tipos, preste bem atenção, irmão. A que vem de Deus, a que vem do homem e o que vem do diabo. Existem três tipos de revelação. Existem três tipos de profecia. E a Bíblia nos ensina a saber qual que é, fazer prova. Nós vamos falar. Existe a revelação que vem de Deus, que é aquela que eu citei aqui no começo, sobre a carta de Paulo, 1 Coríntios 14:3, que traz edificação, exortação e consolação, que é essa que vem de Deus. E existe aquela que vem do homem, né? Que ele trabalha o lado emocional. Você sabia que hoje em dia existe até escola de revelação? Sabia disso? Você quer procurar? Entra no Google e pergunta. Você vai encontrar
Existem livros e livros que ensinam a pessoa a trazer revelação. Existe escola de revelação. Meu irmão, nessa terra existe tudo. O diabo não dá ponto sem nó. E eu te falo, ele trabalha nas coisas mais pequenas que ele consegue. Ele tem alvo missionário. O diabo tem a visão missionária mais que os crentes hoje em dia. O diabo trabalha no que é pequeno e o crente quer trabalhar no que é grande. O crente quer começar no que é grande, o diabo quer começar no que é pequeno, porque ele sabe que trabalha no pequeno ele alcança o que é grande. O diabo conhece a palavra, ele sabe que a fé pequena leva a pessoa a conseguir o que é grande. Então ele entra pelos caminhos pequenos, porque ele sabe que ele vai alcançar o que é grande. E o crente quer fazer o contrário da Bíblia, quer ter uma fé grande para alcançar o que é grande, sendo levado e exortado também por falsos mestres, também por profetas. Então, ao que vem de Deus, que vem do homem que é do lado emocional, e o que vem do diabo, que é os espíritos de adivinhação, que é maligno, né? Um exemplo, eu quero contar aqui para vocês aqui um exemplo, né? Aqui é muito quente, irmãos. Nós não instalamos a nossa central que nós ganhamos, mas nós vamos instalar a nossa central. Em nome de Jesus nós vai, para a glória de Deus. Vamos lá, quer um exemplo? Aqui mesmo onde eu moro mesmo, aqui no Maranhão, certa vez eu conheci, vou até abaixar aqui que é para você ouvir, não perder uma vírgula. Certa vez eu ouvi falar muito de um pastor, irmão, que tinha uma igreja de revelação, né? O pastor nossa, o pastor era usado demais, aquela aglomeração, todo mundo, e isso e aquilo, né? E eu sempre passava de moto ali na igreja dele, eu via ali tudo, eu falei, eu vou orar a Deus para Deus me trazer uma revelação para mim. E eu comecei a orar a Deus em prol da vida desse pastor. Certa vez, eu fiz assim, na minha oração, é muito forte, presta atenção. Na minha oração com Deus eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me conceda a oportunidade de eu entrar naquela igreja. Querido, eu tinha a porta aberta para entrar ali, mas eu pedi a Deus uma oportunidade para entrar. Para eu não ser guiado pelas minhas emoções e sim direcionado pelo Espírito. Porque uma coisa é você andar com as suas pernas, outra coisa é você andar em Espírito. Uma coisa é você saber que onde você anda, você está andando no Espírito, você está falando no Espírito, você está vendo no Espírito, você está sendo movido pelo Espírito. E eu orei a Deus e falei, Senhor, me dê a oportunidade de eu entrar naquela igreja. E eu quero fazer prova se aquele Espírito que está naquele homem vem de Deus ou vem do maligno. Porque entenda uma coisa, irmão, que se não vem de Deus, vem do maligno. Se eu colocar aqui o lado emocional, o diabo também trabalha o lado emocional da pessoa, então vem de maligno. Porque se eu trouxer uma revelação, mesmo que eu falar do meu lado emocional, pelas minhas emoções, e ela não acontecer, ela é mentirosa e enganosa. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então é do diabo. Aí eu pedi, orei a Deus, Senhor, quero que o Senhor me revela qual é o espírito que está nesse pastor aí. Eu não vou falar o nome dele por questão de ética, mas é do bairro aqui onde eu moro, próximo aqui tudo. E eu orei a Deus e falei, Deus, eu quero que o Senhor me revele se o espírito que está nele vem do Senhor ou não. Se for do Senhor, primeiramente eu quero sentar no último lugar, no banco da igreja. Queridos, eu fui na igreja, a igreja tinha muita gente. Olha a visão que Deus me deu da igreja. Talvez você que está me ouvindo com essa igreja, que eu estou falando aqui é do Espírito. Quando eu entrei na igreja, Deus me deu uma visão das pessoas que estavam sentadas, era muita gente. Queridos, eu não vi uma pessoa humilde, fisicamente falando, externamente falando. Pelas pessoas que eu vi ali, eram pessoas de classe médias, de alto poder executivo. Eu não via pessoas humildes que eu estou falando, irmão. Não é questão de humildade própria, estou falando de humildade, de você ver aquela pessoa assim, realmente ela vem de uma mais pobrezinha, coisa do tipo, né? O Senhor me fez ver, e eu passei os olhos na igreja, eu pude ver que aquele povo que estava ali, primeiro indício, Deus mostrou, não era ovelha, não eram ovelhas, eram membros. Membro é membro, ovelha é ovelha. Aí o Senhor me revelou, aquelas pessoas ali não eram ovelha, eram membro, e o estado civil delas, elas eram de nível superior, irmão. É comum você ver na igreja, mais pessoas simples, pessoas pobres, né, que estão ali. Mas aquela igreja era diferenciada. As pessoas que estavam ali eram membro, não eram ovelha,
E tinha ali, você olhava para as pessoas e você via, irmão, claramente. Não precisava de muito discernimento. E aí Deus me fez olhar para o altar. Quando eu vi o altar, eu vi os obreiros ali, de tudo quanto é jeito, irmão. E Deus me revelou que muitos que estavam lá em cima estavam no pecado. Porém, outro indício. Só que eu tinha pedido a Deus em oração, eu falei, Senhor, se esse espírito que está nessa pessoa vem do Senhor, quando ele chegar em mim, que ele for revelar, se for do Senhor, ele pode pôr as mãos dele sobre a minha cabeça. Eu falei assim com Deus, irmãos. Isso é verídico, eu tenho testemunho disso aí. Tava gente, pessoa que estava do meu lado, que eu comentei antes de eu entrar. Eu falei, Senhor, se o Espírito for de Deus que estiver nele, vier do Senhor, quando ele vier trazer a profecia para mim ou a revelação, eu quero que o Senhor, que ele coloque as mãos dele na minha cabeça. Aí eu vou entender que esse Espírito aí vem de Deus. Queridos, vamos lá. Eu disse 2 indícios, né? O povo que estava ali e o altar lá, os obreiros. Terceiro indício, ele pregou 5 minutos só de palavra. 5 minutos de palavra. E teve quase 2 horas de revelação. Se tinha mais ou menos 100 ou 150 pessoas dentro da igreja, todas as pessoas, ele chegou e colocou a mão na cabeça e revelava algo. Eu vi ele revelar a chave de carro, Hilux que ia chegar, casa, terreno, tanta revelação fútil, diabólica, eu falo com nojo, meu, satânica. E eu estava em último lado, uma pessoa que tinha ido comigo estava lá, que eu tinha contado tudo para ela. E ele foi pôr a mão na cabeça. Eu tinha feito a oração a Deus, que se for de Deus, ele pode pôr a mão na cabeça. Se não for de Deus, que a mão não venha sobre a minha cabeça. Que Deus é fiel demais. Quando chegou perto de mim, ele olhou assim para mim, ele parou, olhou assim para mim com os olhos bugalhados, e ele fez assim com o braço, ó. Passou pela minha cabeça e colocou a mão no meu ombro e disse assim: eu vejo cajado nas tuas mãos. Querido, eu já era pastor. Cumpriu aquilo que ele tinha pedido a Deus. Ele não colocou as mãos na minha cabeça. O espírito que estava nele, que de revelação não vinha de Deus, era do diabo. E prova que na passagem de Atos 16, que o espírito que estava de adivinhação naquela jovem, a qual o apóstolo Paulo repreendeu no nome de Jesus e era demoníaco, ele chegou para mim e falou assim: irmão, o negócio foi muito tremendo, muito forte, porque todos eles chegavam e já punham a mão na cabeça e já falavam. Em mim ele parou, cerca de 1 minuto olhou para mim e ficou olhando. A pessoa que estava em mim conhecia toda a conversa, ela ficou pasmada olhando assim, ó, e olhava para mim, e ele parou, 1 minuto olhou, desceu o braço depois do meu ombro e revelou o cajado. Já era pastor. O espírito do diabo que estava nele sabia que havia uma autoridade sentada no último banco da igreja. Eu não me identifiquei como pastor, eu fui em traje normal, irmão, normal. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. A Bíblia diz lá em João capítulo 4, hoje tem, ó, segura aí, irmão, porque isso aqui é edificante. Vamos lá para 1 João. É importante aqui o que eu vou trazer aqui, ó. Esse versículo aqui é importante, ó. 1 João capítulo 4, versículo 1 em diante está escrito, ó. 1 João capítulo 4, versículo 1 em diante. Amados, fala sobre os falsos profetas, né? Não creeis em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus. Foi o que eu fiz, irmão. Eu faço isso até hoje. Claro que com o tempo Deus vai nos aperfeiçoando mais, porque a vida com Deus é a vida de aperfeiçoamento, irmão. Ninguém sai falando em língua da noite para o dia. Ninguém se torna pastor da noite para o dia. Ninguém recebe dons da noite para o dia, irmão. Isso não existe. Quando você vê algo acontecer assim, é esquisito, irmão. Deus prepara, Deus leva ao vale, Deus leva ao deserto, Deus prova você em todas as áreas, irmão. A capacitação de Deus é tremenda, irmão. Ó, eu fiz prova de Deus, ó. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se o espírito vem de Deus, porque já muitos falsos profetas se levantado em todo o mundo. É o que mais tem, irmãos, é falsos profetas hoje em dia. Está cheio, irmãos, está cheio. Por isso que você tem que estar cheio do Espírito, irmão. Nisto, versículo 2: conhecereis o Espírito de Deus, fazendo prova dele, irmão.
através daquela primeira carta que eu falei de Paulo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, das virtudes de uma revelação que vem de Deus, que é a exortação, edificação, consolação. Nisso conhecereis se o Espírito vem de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio da carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio da carne não é de Deus. Se você vê o Espírito se revelando e não tem palavra, irmão, porque se a palavra não falar de Jesus, se a palavra não falar do pecado, da conversão, do arrependimento, você pode ficar, meu irmão, ó, de orelha em pé. Qual a diferença, irmão, entre o espírito de adivinhação e a palavra de conhecimento, que é a palavra de revelação, que é o tema que eu coloquei no cartaz, né? Qual é o espírito, né? A palavra do espírito de adivinhação. Qual a diferença do espírito de adivinhação? Qual a diferença da palavra de revelação? Se é de Deus? Como diferenciar? Como discernir? Como distinguir um do outro? É por isso, irmãos, que é necessário, irmãos, você estar cheio do Espírito. A Bíblia nos ensina que o espírito de adivinhação, ele pode revelar o que está na vida de uma pessoa. O espírito de adivinhação pode revelar. Nós lemos em Atos 16, irmão. Nós lemos claramente aqui. Eu vou citar outros versículos que falam sobre isso. Quer outros versículos? Quer ver? Ó? Vamos lá. Vamos fazer aqui uma rápida correria aqui na Bíblia. Vamos lá para o livro de Jeremias. Agora demos um salto bem alto, né, irmãos? Livro de Jeremias. Jeremias capítulo 14, versículo 14. Jeremias capítulo 14, versículo 14. Está escrito, ó. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. É muito forte, né, irmão? Não tem como você cair. Não tem como você iludir. Você está buscando tanta revelação, está recebendo tanta revelação, e a sua vida não vai para frente. Em alguma área da sua vida não está acontecendo a virtude, não está acontecendo a mudança, irmão. Deus vai te mudar. Então quer dizer que Deus trabalha em quadro na vida da pessoa? Deus vai fazer um jogo da velha a sua vida? Ele vai fazer um xizinho. Vou trabalhar a sua vida sentimental e vou deixar a espiritual, a família, a financeira destruída. E, meu irmão, acorda para a vida, irmãos. Acorda para a vida. Vamos lá, volta aqui, ó. E disse o Senhor, Jeremias 14, 14: os profetas profetizam falsamente. Falsamente vem algo de mentiroso, algo enganoso. Em meu nome, usa o nome de Deus, irmãos. Assim diz o Senhor. O que mais você tem hoje em dia? Assim diz o Senhor. Deus está falando, Deus está revelando, Deus tem me mostrado. Uns são tão ousados. Antes de eu chegar aqui, Deus tinha me mostrado Maria de tal, fulano, revelando o CPF, revelando o nome de casa. Sangue de Jesus tem poder. O cara vai no Facebook, puxa todos os seus dados pessoais. O cara estuda a sua vida no Facebook tudinho. Família, mãe, você posta lá que a sua mãe está doente. Ele olha, o cara é tão estudado, estudou tanto, que ele olha para a cara da pessoa e já sabe discernir o que a pessoa está precisando, irmão. Não precisa muito. Isso chama-se formação. Como eu posso dizer? Que até a Bíblia nos forma nisso. Não estou falando, é formação psicológica. Você já nasce com a psicologia. Você já nasce com uma formação dessa, irmão. No decorrer da vida você só vai aperfeiçoá-la. E uma pessoa não precisa ter o Espírito Santo de Deus para se tornar psicóloga. Quando você vai se confessar para um psicólogo, um psiquiatra, para um juiz, para um delegado, ele vai ouvir você tudinho, irmãos. Ele vai ouvir você e depois ele vai fazer isso aqui, ó. Uma análise dá o veredito. Vamos lá, vai. Em nome do Senhor. Você aprende, irmão. Acorda para a vida. Em nome do Senhor. Nunca, aí Deus fala assim: nunca vos enviei, e nem lhes dei ordem alguma, e nem lhe farei algo, não farei eles algo alguma. Visão falsa, e adivinhação, vaidade, engano nos seus corações, e o que eles vos profetizam. É forte ou não é forte, irmão? Quer mais? Vai, Jeremias. No mesmo livro de Jeremias 28. Vai, vamos lá. Vamos para a Bíblia. Agora eu vou resumir, vou acelerar aqui o processo, viu, irmãos? Mas é aquele ditado, né, irmãos? Eu não posso me omitir. Jeremias 28, versículo 8.
Cadê? Está escrito aqui, ó. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, e nem os vossos adivinhos, ó. Nem deis ouvidos aos vossos sonhos, que eles sonham a respeito de vocês. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não vos enviei, diz o Senhor. Ezequiel, vamos lá para Ezequiel, irmãos. Vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia. É Bíblia, irmão. Ezequiel, né? Ezequiel, cadê o Ezequiel? Jesus, alguém me ajude? Ezequiel, né? Ezequiel. Cadê o Ezequiel? Ezequiel está mais para frente aqui, meus irmãos. Ezequiel não, perdão, é Deuteronômio, vai. Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18, ó, versículo 9 ao 14, vem cá, ó. Abominações das nações são proibidas. E quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhadores, nem prognósticos, irmãos. Existe prognóstico, os adivinhadores são prognósticos também, nem agoeiros. O que quer dizer agoeiros, irmão? É muito comum você ouvir assim, ó, palavras de revelações de maldição. São agoeiros, vai. Nem feiticeiros, ó, nem encantador de encantamentos, inclusive aqueles que usam de artifícios, vamos supor, levando, induzindo você. Isso aqui também é uma revelação, irmão. Eu usar algo que vou levar você ou induzir você a crer nisso aqui, ó. Vamos supor, a crer que isso aqui vai fazer algo na sua vida. É o que Deus está dizendo aqui, ó, né? Encantamentos, nem que os consulte um espírito de adivinhantes, mágico, nem que consulte os mortos, ó. Espírito que consulta morto, tem muito também, irmão, em religiões aí, ó. É o que mais tem aí fora. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Por isso que eu disse que a adivinhação é abominação aos olhos do Senhor. O Senhor teu Deus, e lança fora diante deles. Tá vendo? Né? Vamos lá dar um pulo lá para Atos. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Né? Atos capítulo 13. Versículo 6 ao 10. Isso aqui é importante, irmão. É Atos 13, capítulo 6. Ó. E aí, havendo atravessado a ilha de Pafos, não é de Pátria, é Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul, que era o Sérgio Paulo, varão prudente. Bom, esse varão prudente aqui, ó, andava com ele um falso adivinhador, irmão. Um falso revelador, né? Que tinha como mágico, fazia algum secretismo religioso, que você vê muito na igreja. O que é secretismo religioso? É usar tapete de sal para as pessoas passarem lá e ser curadas, fazer proposta de sal, saquinho de sal no meio do altar, pedras, canetas, utensílios. Chama-se secretismo religioso. Levar as pessoas a induzir ou conduzir as pessoas a certos sacrifícios feitos por mão de homem, coisas do tipo. Até estátuas entram no meio também. Quadros de estátuas, coisas do tipo. Vamos lá. E Sérgio Paulo andava com esse homem. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, quem chamou Barnabé e Saulo, que eram os profetas, os apóstolos, foi o Paulo varão, que era varão prudente, que estava junto com esse falso profeta que vai. E chamou eles, procurava muito ouvir a palavra. Paulo, o varão prudente, procurava ouvir a palavra dos apóstolos aí. Mas resistia
resistia-lhes Elimas, que é o nome concreto desse falso profeta, chama-se Elimas, chama-se o encantador, que é o que usa, a palavra encantador ele usa muitos artifícios aqui, irmãos, objetos, não estou falando óleo da unção não, porque o óleo da unção é bíblico, estou falando objetos, para induzir, levar a pessoa a alguma coisa, e ganhar em cima disso. Esse Elimas, o encantador, que assim interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o Paulo, que era o varão prudente. É o que mais tem, irmãos, e você deixa se levar por esse falso profeta, revelador aqui, procurava levar o Paulo, o varãozinho prudente, a se afastar dos caminhos do Senhor, a não ouvir a palavra dos apóstolos, que é essa palavra que eu estou pregando aqui, Todavia, Saulo, que também repreendeu o espírito da mulher adivinha ali, chamou, que chama-se Paulo, cheio do Espírito Santo, está escrito aqui, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos naquele homem, disse: filho do diabo, versículo 10, está escrito, você pode ir lá, filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos do caminho do Senhor. Está vendo aí, irmãos? É o que eu estou falando, irmão, tem Bíblia para provar. Versículo 11: eis aí, pois agora contra ti pesa a mão do Senhor. Aqui uma palavra de exortação, que vem de Deus. Eis que pesará sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, se cumpre, profecia que vem de Deus se cumpre na hora. Aqui mais uma prova, seja ela qual for, irmão. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda buscava a quem guiasse pela mão. Então Paulo, o varão ali, o que havia acontecido, creu maravilhosamente na doutrina de Deus, na palavra de Deus. Amém? 1 João, irmãos, vamos voltar lá para 1 João. Eu quero trazer algo também muito importante, para você não cair mais na cilada do diabo. Esses falsos mestres, falsos adivinhadores, pode ficar irado comigo, pode vir o que for, pode vir para cima, irmão, pode vir para cima, que eu tenho Deus na vida, viu? Vamos lá, 1 João, nós lemos o capítulo 4, mas não vou ler o capítulo 4, vou trazer algo importante para você, capítulo 2 e o versículo 27, que é muito importante, isso aqui eu falo muito, 1 João capítulo 2, versículo 27, diz assim, e a unção, que é do Espírito Santo, que recebeste, o verbo receber vem de alguém que busca, você busca e encontra, bate a porta se abre, pede e recebe, A unção que vos recebeste, dele fica em vós, refere-se a Deus, fica em vós, pelo Espírito, e não tens necessidade que alguém vos ensine, irmão, mas com a unção que vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentirosa, como ela vos ensinou, assim nele permaneceres, porque dá o discernimento das coisas que vêm de Deus, e das coisas que vêm da terra. Vamos lá para 1 Coríntios 14, vamos lá, irmão, para a Bíblia, mas estou acabando já, viu, está acabando já. 1 Coríntios, tem que ter paciência, a falta de paciência leva as pessoas à perdição, irmão. A falta de paciência leva as pessoas a ser leigas, cair na cilada desses, vou usar aqui o popular termo, vagabundos, que são errantes, são levados de um lado para o outro sem direção. A tradução da palavra vagabundo é ser levado de um lado para o outro sem direção, sem nexo, sem compreensão, guiados, levados de um vento, como onda do mar de um lado para o outro. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, né? O que vai dizer aqui Jesus? Foi o que eu disse, mas o que profetiza, o que revela aos homens, tem que gerar em nós edificação, exortação e consolação, né? Você sabia que a Bíblia, ela condena o espírito da adivinhação? A Bíblia condena, irmão.
de Gênesis e Apocalipse. Vai longe. A Bíblia condena. E aqui eu resumi os versículos, porque tem muito na Bíblia. Você continua na prática do eu porque você quer. A Bíblia tem demais, irmão. Né? A Bíblia expõe os espíritos de adivinhação como abominação aos olhos do Senhor. Ó, eu citei vários aqui, tem muito mais. Por isso que a voz de quem não vem de Deus incomoda nós. Por isso que a voz de quem vem de Deus incomoda aquele que possui o Espírito Santo de Deus. A voz de quem não vem de Deus nos perturba. A voz de quem não é de Deus, ela traz perturbação dentro de nós, irmãos. Porque se ela não traz, se você não possui Espírito, você vai se adequar àquilo que você está recebendo, àquilo que você está vendo, e não vai ter tamanha importância. Mas quem possui o Espírito Santo de Deus não pode deixar que essas coisas aconteçam. Tem que falar, tem que mostrar. Como diferenciar a palavra do conhecimento e o espírito de adivinhação, irmãos? Primeiro, agora aqui é para fechar com chave de ouro, ó. Foca nisso. Claro que você quer que você foque em tudo, que eu examina tudo com atenção, porque eu preguei Bíblia. Mas foca nisso. Como diferenciar a palavra do conhecimento e o espírito de adivinhação? Vamos lá. Primeiro, a vida da pessoa. A vida da pessoa. Ela tem que ter caráter. Sabe que caráter inclui muito vida com Deus, né, irmão? Frutos da obra de Deus. É muito fácil você saber, ó, a vida da pessoa, caráter, se ela está fazendo as coisas para Deus com amor. Pronto. Ou se ela está fazendo com dinheiro. Ou ela está fazendo as coisas por amor ou por dinheiro. Aquela igreja que o Senhor me deu a revelação sobre aquele falso profeta, uma coisa eu percebi no culto, irmão. Eu percebi uma coisa no culto. Ele pediu mais de 3 ofertas para fazer isso. Eu lembro que ele pediu, quer ver? Ele falou assim, a primeira oferta dele foi, eu estou precisando de 3.000 reais. Querido, levantou ali, rapidamente, mais de 30 pessoas ali, com 100 reais. As pessoas se deixam, irmão, ser levadas. Está a prova que, ó, a primeira evidência, a vida da pessoa, se ela é movida pelo dinheiro, ou se ela é movida por amor a Deus. Eu também, é comum, irmão, vocês verem no meu vídeo, eu pedir as coisas para Deus. A pedir as coisas aqui para as pessoas. Primeiramente eu peço a Deus permissão. E eu sempre peço, o que você puder dar no seu coração. Ajude o projeto. Ajude o ministério. Por quê, irmão? Tem filas de pessoas precisando de cestas básicas. Eu não sou assalariado. Eu vivo pela fé. Não peço nada a ninguém, não estimulo valores, irmão. Às vezes eu coloco ali a minha precisão de uma maneira sábia, que não venha me constranger a minha vida, o meu caráter, o meu ministério. Primeiramente, eu demonstro o amor por aquilo que eu estou fazendo, irmão. Não por vontades próprias, por trazer benefício para vontades próprias. Segundo, como ela anda. Primeiro, a vida da pessoa, o caráter, se ela faz coisa com amor a Deus, ou se é por dinheiro. Segundo, como ela anda, como ela se move diante de Deus e diante dos homens. Pelos frutos a Bíblia diz que você sabeis, irmão, se é de Deus ou não é, Jesus. Oh, meu Deus, tão fácil. Terceiro, a fonte da adivinhação, a fonte de uma igreja de revelação, a fonte de uma igreja de adivinhação, o espírito dela é da mentira, é Bíblia. A fonte, irmão, é da mentira. É só você ver, é da mentira. E quem é o pai da mentira? O diabo. A fonte é o inferno. A fonte, se a mentira é do inferno, é maligna. A palavra, a fonte da palavra do conhecimento, ela primeiramente ela é divina, não é maligna. A fonte da palavra do conhecimento, ela não é condenada por Deus, irmão.
Agora a fonte da palavra revelada da adivinhação, ela já é condenada por Deus. E é maligna. Se é maligna, é do diabo. Se ela é de engano, ela é mentira, ela vem do diabo. E o diabo é o pai da mentira. E o príncipe dessa era tem cegado o entendimento de muitos. O príncipe dessa era, a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. O mundo é era, presente. O príncipe dessa era é dado uma autoridade de governo, de quem governa, de quem comanda, de quem instrui, irmãos. De quem está levando as pessoas à decadência, a se distanciar de Deus. Uma fonte da palavra de conhecimento, ela é divina, ela é de Deus, ela traz aquilo que eu citei lá atrás, ó. Ela traz frutos, ela traz consolo, ela traz edificação, ela traz exortação, ela vem dando frutos na vida de quem recebe. Ela dá frutos na vida de quem recebe. Você está doente, você tem uma vida, a sua vida, em alguma área da sua vida você não prospera. Você tem uma vida miserável e você recebe uma revelação por alguma área ali, meu Deus. E você não está vendo frutos na sua vida. 1 João 2, 27. 1 João 2, 27, está aqui, ó. 1 João 2, 27, se não me falha a memória. Ó, o Espírito Santo te revela, o Espírito Santo te mostra. Nós profetas, irmão, nós profetas, estou falando aqui, estou colocando eu aqui, ó, para mim. Nós profetas, nós somos cercados de profetas também. Nós recebemos muitas revelações. Quantas vezes eu recebi revelações que não se cumpriram, irmão? Quantas vezes eu recebi revelação e dentro de mim o Espírito Santo falou: não vem de mim, não vem de mim. Certa vez Deus tinha dado uma igreja para mim, um pouco longe daqui, e Deus tinha colocado essa igreja lá no meio de dois bares. Do lado direito era um bar, do lado esquerdo era um bar. Eu passei 5 ou 7 anos mais ou menos ali. E certa vez, um presbítero que pregou lá na igreja, quando terminou o culto, ele me chamou para fora da igreja. Do outro lado da calçada, ele falou assim: olha essa esquina aí, ó. Tá vendo esse bar aí, ó? Esse bar aí, Deus está acabando com ele, e da esquina a outra esquina, Deus está levantando a tua igreja aqui. Eu falei amém. Eu disse amém, eu não quis constranger ele em nada. O Espírito falou no meu coração, Deus já tinha revelado ali que meus pés ia ser arrebatado dali. Então Deus, ele não contradisse. Ele falou que da esquina a outra Deus ia levantar a igreja e acabar com os bares. Querido, eu passei, foi 7 anos ali. Deus pôs a mão ali nos donos do bar. Deus colocou as coisas no lugar. Teve muitos sinais, maravilhas. Teve muito cura, libertação. Teve cura de miomas no seio, câncer no útero. Tantas coisas aconteceram, tantos milagres Deus fez ali, irmão. E no tempo, e Deus revelou a mim, Deus usou vasos que Deus ia arrebatar meus pés dali. Levantar os pés é conduzir o profeta a outro destino, né? Quando é uma revelação, Deus está levantando os seus pés da terra. Aí você pode receber a revelação que seu prazo de vida é curto. Deus vai te usar, você vai viver, e logo mais Deus vai levar você para o céu. Agora, levantar os pés dali, quando não é usado o termo terra, Deus está te levando a tua igreja para outro lugar. E não se aconteceu, irmão. Os bares estão até hoje. Eu tive a igreja em outro lugar, Deus trabalhou ali. Hoje eu estou com a igreja aqui, Deus está fazendo a obra. Então você está entendendo? Eu recebi, quantas vezes eu recebi profecias, quantas vezes eu recebi revelações, e o Espírito Santo falou: não vem de mim, não vem de mim. Automaticamente já fala logo, irmão. Já fala logo. Olha, eu sou o tipo de pessoa que o cara pense bem no que vai dizer. Tem que tomar cuidado, porque eu não brinco de ser crente. Não brinco com as coisas de Deus. Olha, o macumbeiro, ele não brinca com os espíritos. O católico não brinca com os santos. O candomblé não brinca com os orixá. Os espíritos também não brincam ali com os... Agora os crentes querem brincar com as coisas de Deus, irmão. Deus se ira, cara. A mão de Deus desce. O dom da palavra do conhecimento, a verdadeira revelação, ela revela o estado que a pessoa está. Enquanto sai uma profecia, vem uma palavra de conserto,
para você não perecer. Assim eram os profetas na Bíblia. Os profetas na Bíblia não só iam oferecendo carro, casa, carro. Assim, não. Quando eles falavam, a voz vinha de Deus. Se não me engano, até em Jeremias está falando sobre isso aí. Jeremias, era Deus que falava, Deus que punha na boca. Deus colocou na boca de Jeremias quando ele era uma criança. Deus colocou na boca de Isaías. E quantos outros profetas? Eles, quando eles falavam, era para exortar. O profeta na Bíblia, que não existe, irmãos, não existe isso, profeta da Bíblia e profeta fora da Bíblia. Profeta da Bíblia é de Deus, profeta fora da Bíblia é do diabo. Os profetas na Bíblia, pode estudar, pesquisa. Se você tem dificuldade de ler, pesquisa. Os profetas da Bíblia falavam o que Deus queria, e quando falava era para exortar a nação, era para exortar a cidade, era para falar isso, para falar aquilo, para levar as pessoas a arrependimento, a se concentrar nas suas vidas. Isso é profeta, irmão. Isso é profeta. Não se iluda. Você está comprometendo a sua vida espiritual. E você está correndo um risco grande de morrer e ir para o inferno. Você vai prestar conta. O que você está fazendo, você vai prestar conta. Assim eram os profetas na Bíblia, irmãos. Você sabia que o homem, isso aqui é muito importante, estamos fechando. Você sabia que o homem, ele é fruto do meio? Ele é fruto do meio? Quando ele se converte a uma igreja protestante, ele vai reproduzir o que ele está vendo. Isso é realidade, irmão. É o que eu disse lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 ao 14, que Deus exorta o povo lá, que quando passar pelas nações, quando passarem pelas denominações, quando passarem pela igreja, não tragam aquilo que vocês estão ouvindo, não tragam aquilo que vocês estão vendo. Então nós já somos frutos do meio. Quando nós se convertemos às igrejas, irmão, o que tem de pessoas ali se entregando a igrejas que não tem edificação, não tem palavra. Nós vamos reproduzir o que estamos vendo, o que estamos ouvindo. E o que nós estamos vendo são espíritos enganadores, espírito de adivinhação, falsos profetas, falsas profecias. Eu conheço pessoas que ligam, irmãos, eu tenho muita história para contar, irmão. Eu conheço pessoas que ligam e falam assim para o profeta: tem alguma coisa aí? Irmãos, eu conheci pessoas, irmão. Rapaz, quantas vezes eu recebi ligações assim: Pastor Francisco, Deus te mostrou alguma coisa? Pastor Francisco, Deus revelou alguma coisa? Querido, a minha resposta é daquele jeito. Eu não sou macumbeiro, não sou feiticeiro, não tenho espírito de adivinhação. Eu falo quando Deus mostra, eu falo quando Deus fala. Se Deus não falar, não abro minha boca de jeito nenhum. Eu tenho temor a Deus, e a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria do homem. O homem que teme a Deus, ele sabe a hora de abrir a boca. Estou cansado de ver, irmãos, eu conheço irmãos aí, que ligam para pastores: o Senhor mostrou algo, tem alguma coisa para mim, já oferecendo dinheiro, irmão. Qual a diferença de ir no centro de macumba e falar para o feiticeiro: eu quero que você faça isso, quanto o senhor cobra? Nenhum, irmão. E a Bíblia fala que são feiticeiros. A resposta para isso chama-se apostasia. A resposta para tudo isso que eu disse aqui, irmão, chama-se apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é tudo preceitos, conceitos, valores, ideologias, crendices, que é criada por condições humanas, por mãos humanas, e que é implantado no coração das pessoas, e que toma o lugar de Deus no coração das pessoas. Isso chama-se apostasia. Para fechar aqui, vai. Vamos fechar aqui. Quero orar pela sua vida. Foi bom, né, irmão? Isso aqui tem muita coisa, irmão. Isso aqui dá 2 horas ou mais. Eu amo passar a noite todinha falando de Deus. Deuteronômio 18, 9 a 14. Nós lemos aqui, lá está deixando claro, irmãos. Está deixando bem claro. Vocês vão lá, vocês podem meditar. Quando o pastor, ele começa... Outra coisa importante aqui, irmão. Para fechar agora, viu? Para fechar. Momentos finais, segura aí. Quando o pastor começa dentro da igreja a selecionar
classificar as pessoas dentro da igreja, traduzir, irmão, público. Pessoas que vão para a igreja, elas estão indo para ter conserto, para entregar as suas vidas ao Senhor, para ser discípulos de Jesus, para ser ovelhas, para ser conduzidas ao caminho da salvação. Quando o pastor de uma igreja dessa começa a selecionar pessoas, aquele público ali pode oferecer para mim, aquele outro ali é mais ou menos. Quando ele passa de dar credibilidade para o nível social das pessoas, é isso aí, igreja de revelação é isso. É isso ou não é isso? Pastor, você frequenta aqui? Não, eu não frequento não, eu tenho discernimento, irmão. Nunca frequentei igreja de revelação, nunca! Mais de 20 anos, nunca! A única igreja que eu fui visitar foi a do pastor que eu falei, eu pedi a Deus e Deus me revelou. Foi só um dia, só para ver o que eu queria. Só para tirar. Eu não estava nem com dúvida, mas eu queria só confirmação. Eu não tenho dúvida dessas coisas. Então quando você entra numa igreja que ele começa, se você tem essa visão, você pode ter certeza que aquela igreja não é de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus não faz exceção de pessoas. Para Jesus não tem rico, pobre, gordo, magro, feio. Não tem classe social, para Jesus todos são iguais. Uma pessoa dessa, um pastor desse, que começa a ter essas coisas, é muito simples você ver, sai dela que ela vai comprometer a tua vida espiritual. Está cheio de pessoas com a vida espiritual comprometida, está cheio de pessoas com a vida sentimental destruída, está cheio de pessoas com a vida financeira destruída. Até hoje estou esperando a Hilux. Queridos, eu tinha tudo para ter uma Hilux aí na porta, na garagem de casa. Eu tinha tudo para ter uma boa conta no banco. Eu conheço os dois lados da moeda. Eu posso levar você a chegar onde eu quero, mas eu não faço isso. Eu prefiro viver uma vida simples, irmão, uma vida humilde. Eu prefiro às vezes comer o arroz, o feijão e o ovo, do que eu colocar em cima da minha mesa um caviar. Saber que eu estou comendo aquele caviar com dinheiro que eu enganei alguém. O verdadeiro profeta, irmãos, é aquele que quando recebe Naamã tinha lepra, e na Bíblia diz que Naamã trouxe iguarias, ouro, prata, riqueza, veste, coisa de luxo, porque a Bíblia cita Naamã como um homem muito rico, só que era leproso. E quando ele chega lá no profeta Elias, profeta Eliseu, ambos dois têm testemunhos assim. Ele chega no profeta Eliseu, ele pega tudo aquilo, as iguarias, e joga no pé do profeta. O profeta faz assim, pode levar tudo. Na verdade, o profeta nem quis receber, irmão. Escute que é profético. O profeta não quis nem receber. O profeta mandou um recado pelo seu assistente. Fala para ele mergulhar 7 vezes no rio. A Bíblia diz que Naamã saiu de lá irado. Precisou alguém falar, é difícil por acaso para você? E tudo que você já fez? Tem pessoas que vão para essas igrejas se não receber uma revelação, irmão. Tem pessoas que vão para essa igreja e ficam assim com a mão, ó. Fala aqui. Tem pessoas que ficam até sorrindo para o profeta. Eu vejo, eu sei disso, irmãos. Eu conheço, eu lido com gente, irmão, não é de hoje. Quem possui espírito tem dimensão nas coisas. Eu conheço pessoas que até ligam para o profeta, eu estou levando uma oferta, hoje é hoje, hein? Que o Senhor vai trazer tudinho. O cara pega o dinheiro, coloca no bolso, anda na sua Hilux, e você está aí, ó, com a sua vida miserável. Às vezes você deixa de ajudar aquela igrejinha pobre, para ajudar aquela igreja grande, irmão, para trazer algum atributo para você. Isso aí não é fruto do Espírito. A Bíblia ensina também a ofertar com amor, com alegria, a compadecer do pobre, da viúva, do missionário, do verdadeiro profeta, ajudar o verdadeiro profeta, ajudar o verdadeiro pastor da igreja. Então, quando o pastor ele começa a selecionar tudo isso, pode ter que ter coisa de errado. Quando você vê as pessoas indo para a igreja atrás do profeta tal, isso é tudo, isso chama-se idolatria. Você já perdeu a perplexidade das coisas, você já perdeu a perplexidade do relacionamento com Deus, e você já passou a idolatrar aquele pastor. Isso chama-se idolatria. Idolatria vem de, segundo Samuel fala, vem pecado de feitiçaria, rebelião, desobediência. Desobediência na Bíblia
vem de rebelião, você se rebeliar contra Deus, contra a palavra. Desobedecer é rebeliar contra Deus e a palavra. A rebelião é pecado de feitiçaria, idolatria. Então preste bem atenção, pega esse conteúdo. Desculpe se eu demorei um pouco, mas não tem jeito. É um campo muito fértil e muito comprido. Tinha muita coisa para eu falar aqui, mas eu creio que humildemente, simplesmente, eu pude trazer um resumo, entre aspas, para você. Preste bem atenção, irmãos. Faça uma análise. Tudo que eu te disse aqui é verdadeiro. Se você ainda encontrou alguma dúvida, você pode me procurar, irmão. Procura. Se alguma coisa que eu falei aqui, você sabe que você percebeu que eu estou errado, você pode me procurar, irmão. Que eu tenho certeza, que eu sou convicto do que eu fiz aqui, do que eu falo. Nunca espere de mim palavras para massagear o seu ego. O verdadeiro profeta de Deus, o verdadeiro evangelista de Deus, o pregador da palavra de Deus, ele prega a verdade. E se você conhecer a verdade, você vai ser liberto. Se você conhecer o Filho da verdade, você verdadeiramente será livre. A palavra de Deus é lâmpada, é luz. A maior revelação que você espera para a tua vida é essa aqui, ó. Eu ministro uma palavra na sua vida que ela vai revelar tudo. E você pode receber que é de Deus. Amém? Deus abençoe você. Eu quero orar por você. Vamos orar? Deus, eu coloco não as minhas mãos, mas as mãos do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Deus, meu Pai, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, toca nessa pessoa, meu Deus. Revela, Senhor Deus, meu Pai, que essa mensagem, essa live, essa palavra venha fazer efeito na vida dessa pessoa, vem curar. Eu quero profetizar na vida dessa pessoa como profeta de Deus Altíssimo. Meu Deus, meu Pai, que essa pessoa vai ser tocada por essa palavra, porque eu sei que a Tua palavra não volta vazia. Haverá, Senhor Deus, meu Pai, transformação. Haverá, Senhor Deus, meu Pai, restituição. Haverá cura interior. Haverá arrependimento, meu Deus, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, intercede por mim agora, Senhor Deus, meu Pai, sobre a vida dessa pessoa, sobre essa família. E o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, amém? Se inscreva lá no meu canal no YouTube. Esse vídeo vai lá para o canal no YouTube. Está lá. Se inscreva, compartilhe essa mensagem. Leve esse vídeo a centenas de pessoas que você sabe que está vivendo uma vida dessa. Leva. Se você quer ajudar esse ministério, esse projeto, com aquilo que Deus tocar no seu coração, nos ajude. Tem centenas de pessoas aí na fila esperando cestas básicas. Eu tenho que pintar essa igreja, eu tenho outras coisas para fazer. Esse projeto aqui requer de nós muito esforço, irmão, é muita demanda. Requer maquinários, irmãos. Entendeu? E eu preciso, se você quiser sentir de Deus em ajudar, se você for movido pelo Espírito Santo de Deus, se há uma obra de amor, caridade, você entende que minhas palavras vêm de Deus, vêm de amor, e o que Deus tocar no seu coração, você pode ajudar o que você quiser, amém? E Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Amanhã cedo tem manhã com Deus, amém? Deus te abençoe, um abraço. Deus te abençoe, não me leve a mal, mas que Deus te abençoe.